Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite na Tua presença, por todo o Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui nesse momento de estudo, cada família, cada lar aqui representado. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo esteja em cada lar, Deus, dando graça, Deus, nos ajudando a entender a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, cerca cada família com a Tua proteção e que a Tua palavra venha produzir vida em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vendo vocês, fica mais animada, hein? Vamos lá então, abrir Mateus 24. Camila chegou agora. Se quiser, deixa o rosto aparecendo aí que eu fico mais animado, hein? O pessoal tá com o rostinho aí, é como se a gente tivesse tudo junto. Então, a gente leu Mateus 24 semana passada. A gente leu até o capítulo 8, né? Então a gente vai estar estudando agora o capítulo 9 até o 14, em nome de Jesus. A gente vai conseguir chegar no 14, porque esse é um texto, ele precisa ser bem trabalhado, igual até o 8 eu tive que trabalhar bem também, pra gente assim, não deixar passar nada mesmo, né? Então a gente vai esmiuçar com muita calma, a gente vai buscar mais algumas referências na palavra de Deus e vamos trabalhar lá em Mateus 24, o versículo 9. Amém? O 8 fala, né? Tudo isso será o início das dores. Aí o 9 em diante aqui nós entramos numa segunda parte desse evento, dessa série de eventos que vai acontecer, né? Que é o que nós chamamos dentro da teologia o princípio das dores, as dores mais intensas e a grande tribulação propriamente dito. Tá? Página. Bem, vamos lá. Versículo 9 então. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à mortes. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Vamos começar com esse texto aqui de Mateus. Tira isso aqui para mim, por favor. Tá me atrapalhando. E deixa eu desativar aqui. Acho que eu tirei ele. Tá certo. Mas acho que eu vou precisar dele aqui para aceitar a turma que for entrando. Só coloca ele, acho que aqui em cima. Calma aí, gente. Tive um probleminha com o meu mouse. Já tá quase resolvido aqui. Irmãos, então aqui o texto fala assim que ele os entregarão para serem presos, perseguidos e condenados à morte. A gente vê ao longo da história uma perseguição contra Israel e contra a igreja como nenhum outro povo sofre. Por isso que eu não gosto muito do... Não é que se eu falar assim que eu não gosto do dispensacionalismo, eu acho que eu ia isolar ele como se não tivesse nada de bom ali pra gente estar estudando. Mas tem coisa dentro do dispensacionalismo que eu não concordo quando separa Israel da igreja. Eu vejo muito assim, o caminhar de Deus entre esses dois grupos, né? Entre a igreja e Israel. A gente vê o tempo... Lógico que hoje a gente está numa dispensação que a igreja está cumprindo, né, a proclamação do evangelho do reino de Deus. Que Israel deveria ter feito, né? E aí Jesus entregou essa comissão para os gentios, para um outro povo. Ele mesmo fala isso, né? Mas é importante a gente entender que esse é um grupo que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado durante todas as eras. Essa é a palavra mais correta. Em todos os tempos. É com esse grupo que o Senhor tem trabalhado. Com a igreja e com Israel. Com Israel e com a igreja.
A gente pensar em perseguição, né, em ser entregue à morte, e os últimos dias, quando o tempo do fim chegar, quando o filho da perdição, o anticristo, se levantar, se manifestar, essa perseguição será a pior que a terra já viveu, que o povo de Deus já viveu. Segundo Portas Abertas, eu sou ligado à equipe do Portas Abertas, né? A gente ama esse ministério. Não sei se todos vocês já ouviram falar do Ministério Portas Abertas do irmão André, mas segundo o Ministério Portas Abertas, do século I ao século XIX foram mortos 25 milhões de cristãos, de mártires, né? Do primeiro século da igreja até o século XIX. No século XX, só no século XX foram mortos em torno de 50 milhões de cristãos, de mártires. Morreram de forma martirizada, por serem cristãos. Para você ter uma ideia, no primeiro século, quando foi construído o Coliseu Romano, houve uma festa de 100 dias da inauguração. Nesses 100 primeiros dias do uso do Coliseu, foram mortos ali 10 mil cristãos. Foram entregues para ser mortos ali por leões, por outros guerreiros ali, os seus filhos comidos por leões. Isso só nos 100 dias onde teve a inauguração, a festa de inauguração do Coliseu, que durou 100 dias. Se um dia a gente puder junto ir para Israel e na volta passar ali pela Itália e ficar ali uns 2, 3 dias para a gente conhecer esse ambiente, você vai perceber um peso naquele lugar ali, onde muitos cristãos foram martirizados. E só no século XX o dobro disso foi morto por causa do Evangelho. Então isso está ficando mais intenso nos últimos anos, não há dúvida. E o que teve em 19 séculos, em um século apenas, teve o dobro de perseguição aos cristãos. Agora, com essa pandemia, a China e países da África, a China, irmãos, está matando cristãos como nunca, fechando igrejas. Eles estão aproveitando que os olhos do mundo estão só para o coronavírus, e eles estão fazendo tudo o que eles sempre quiseram com os cristãos. Porque por que existe esse ódio da igreja, esse ódio contra Israel? Primeiro, se o diabo destruir Israel e a igreja, não tem como cumprir as promessas de Deus. A palavra de Deus se perde. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Outra coisa, então tem esse ódio do diabo contra esse grupo, contra Israel e contra a igreja. E também uma outra situação, irmãos. Quando o evangelho entra numa casa, entra numa pessoa, né, uma pessoa se converte verdadeiramente, ela descobre que ela tem deveres com a sociedade, que ela tem sim deveres, ela tem que amar o próximo, mas ela tem direitos. Né? O evangelho ele causa uma revolução na sociedade. Não é de pegar armas e sair pra rua matando os outros, não é isso. Mas a gente entende que nós somos livres, né? Então o povo de Deus não aceita a escravidão, né? O próprio Deus odeia a escravidão. Ele livrou o povo de Israel do Egito porque Deus odeia a escravidão, né? Nós nunca fomos feitos para sermos escravos. Você pode falar assim, Juliano, mas o termo servo no Novo Testamento remete a escravo, sim, porque Cristo nos comprou e somos como seu escravo. Mas, irmão, ser escravo de Cristo é a melhor coisa que tem, né? A gente é livre, a gente casa, a gente constitui família, né? A gente é protegido. Quem dera os senhores feudais, os senhores dos escravos aqui do Brasil, que escravizaram os negros na Europa, nos Estados Unidos, vários países do mundo escravizaram os negros, né? Quem dera eles fizessem essa escravidão como Cristo faz, né?
Cristo não oprime, né? Cristo nos faz livres, né? Mas nós entendemos que em Cristo nós temos um Senhor, sim, que é provedor na nossa vida, que guarda a nossa casa, né? Que nos cerca de proteção. Então, essa é uma escravidão boa, né, irmãos? Quando a Bíblia fala de sermos servos, escravos de Cristo, sem dúvida você tem que comparar o que o mundo trata como escravidão e o que a Bíblia fala de ser servo, ser escravo de Cristo. É muito diferente, né, irmãos? É a escravidão tomando água na praia, tomando água de coco, deitado na rede, né? A gente tem toda a provisão. Todos nós que estamos nesse ambiente de aula, nós temos... não tem ninguém que pobre e miserável, né? Deus tem provido em cada família que está aqui. Deus tem guardado a nossa casa, né? Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas. Então, servir a Cristo é sim ter um Senhor, né? Nós temos regras, nós temos a lei de Deus, a palavra de Deus é a lei que nós devemos nos submeter a ela, mas nós temos alguém que, irmãos, nos cerca de toda a proteção. Então essa escravidão é a boa. Eu estou fazendo um comparativo aqui para a gente entender, né? Como foi ao longo dos séculos e como nós temos vivido esses dias. E isso vai piorar. Os últimos dias vão piorar. E olha, irmãos, até a gente terminar o estudo dessa noite, nós vamos perceber que nós estamos muito próximos do fim. Muito próximos, sim. Maranata, né? Vem logo, Jesus. Fala aqui também, irmãos, que serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Irmãos, entregue. Alguém para entregar você tem que ser alguém que saiba quem você é. Eu acredito que nos últimos dias, quando isso aqui começar a se cumprir, o cristianismo será proibido. Imagine a Alemanha comunista, socialista, né? Partido Nazista Socialista. O nazismo tinha esse nome, Partido Socialista Nazista. Partido Nazista Socialista. Comunista. Socialismo e comunismo é a mesma coisa. Uma palavra só adocica um pouco a outra. Mas todas têm a mesma fundação, né? Karl Marx, né? Então imagine a Alemanha nazista tentando dominar o mundo, a Segunda Guerra Mundial. E então eles criam leis nos países que eles estão perseguindo, né? Polônia, né? Lá onde está Auschwitz, na Croácia. Esqueci agora onde está o pior centro onde detinham os judeus ali e eles eram mortos, né? Campo de concentração ali, o pior, que é o de Auschwitz, que eu não lembro se é na Polônia. A Holanda também sofreu com o nazismo. A Europa ali sofreu muito. Imagine que eles instituíram leis que quem ajudasse judeus seria preso como um judeu. E como as pessoas estavam protegendo, guardando os judeus, escondendo os judeus, eles ofereceram dinheiro, né? Me fugiu a palavra agora, quando você tem alguém procurado e você oferece recompensa, né? Ofereceram recompensas, né? Eles ofereceram valores altos para quem entregasse aonde os judeus estavam sendo escondidos. Isso a gente vê hoje, muitos livros, né? Tem o Diário de Anne Frank, né? A gente tá para assistir esse filme, inclusive, né? Se você pesquisar aí, né? O Diário de Anne Frank, uma judia que, acho que com 13, 15 anos que ela morreu no campo de concentração. Com 15 ela morreu num campo. Ficou 2 anos presa num campo de concentração. Ficou escondida na casa por 2 anos e denunciaram eles. Até hoje ninguém sabe quem ali sabia do que estava acontecendo e denunciou a família dela,
tinha mais duas famílias juntas ali, um dentista e mais uma família, né? Vivendo num espaço bem reduzido ali de uma casa. Então veio a polícia nazista ali, entrou na casa, já sabia onde procurar, né? Dá uma olhada depois, né? Tem o filme, né? O Diário de Anne Frank, é muito linda a história. A gente também tem aquele Refúgio Secreto, da Corrie ten Boom. Lindo livro, tem o filme também, mas o livro é muito mais intenso, né? Pessoas que eram entregues, né? Vizinhos, amigos, né? Acabavam entregando conhecidos. Então, isso vai acontecer, né? Por isso que a gente... assim, quem pode ser a pessoa que vai me entregar? Qualquer um, irmãos. Não tem... né? Não dá pra adivinhar, não. Pode ser um vizinho, pode ser um familiar. Então a Bíblia fala isso, que nós seremos entregues, né? Pra sofrer esse tipo de dano, né? O versículo 10 eu quero ver com vocês, vamos lá? Versículo 10 eu vou ler na NVI, mas eu vou ler também outras 3 traduções que dá uma conotação diferente nesse texto. Versículo 10 diz assim: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Ou muitos ficarão ofendidos, pode estar na sua tradução aí. Muitos se escandalizarão, pode ter na sua tradução. Não sei como que está a sua, isso? Escandalizar. Muitos irão se escandalizar. Se você ler Mateus 18, você vai ver uma explicação, a gente não vai ler todo ali, que fala, né, que é impossível, é inevitável que venham os escândalos ou as ofensas, mas ai daqueles por quem vêm as ofensas, né? Jesus está explicando ali em Mateus 18, no começo, né, que das crianças é o reino dos céus e tal, né, que a gente não pode, né, impedi-las, né, disso e tal. Aí ele fala que é inevitável que venham os escândalos, né, as ofensas, né. Isso, o que ele está falando ali? Ele está falando com os discípulos, ele está falando que nesse meio, no meio da igreja, isso vai acontecer, os escândalos. Agora, tem uma versão, a nova Bíblia Viva fala assim: muitos de vocês vão abandonar a fé. Ao invés de ofensas, fala de abandonar a fé. A linguagem de hoje eu não gosto muito dela, mas ela puxa esse gancho também. Nessa época, muitos abandonarão a sua fé. E uma versão que eu gosto muito, que é a versão transformadora, fala assim: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Os textos mais próximos do original falam disso, de você se afastar da fé, de alguma situação que vai acontecer, que vai ofender a pessoa, e ela vai se afastar da fé. Né? O texto que eu li da NVI fala da ofensa, que é nesse sentido. O que na minha vida pode acontecer, um trauma, uma decepção com alguém, e eu abandonar a fé, irmãos, isso tem acontecido muito nesses dias. Isso tem sido muito forte. E para a gente entender melhor isso, eu quero ler alguns textos que falam sobre isso. Eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo, vai um pouquinho para frente aí. Capítulo 4, a gente vai ler do 1 ao 5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Do 1 ao 5 mesmo? Deixa eu ver. Isso mesmo. Diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas. Aqui eu estou lendo a NVI, tá, irmãos?
e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Um chinês vê isso aqui, ele fica feliz, né, irmãos? Porque tudo que se mexe na China ele come, né? Ele não passa apuro, né? Mas aqui pra gente entender, o versículo 1 aqui, fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus claramente diz nos últimos dias que alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, dá uma corridinha comigo lá em Lucas 18:8. Lucas 18, anota aí. 8. Diz assim. Tô certo aqui? Tô achando que eu abri o texto errado. Só um momentinho, irmãos. Enquanto eu procuro aqui, volte em 2 Timóteo 4, 3 ao 4, que eu vou achar o texto que eu marquei errado. Era 18:8, eu tava lendo 18:18. Tava certa a referência que eu dei. É que eu falei 18:8, mas fui no 18:18. Vamos ler 2 Timóteo primeiro, eu já volto nesse aqui. 4, 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Olha o que diz aqui. O apóstolo Paulo continua na segunda carta ensinando Timóteo sobre um posicionamento do que vai acontecer nos últimos dias. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou para as fábulas, para as falsidades, para as coisas que não são verdadeiras. Irmãos, os últimos dias serão dias em que as pessoas vão procurar isso. O evangelho que agrade elas. O evangelho da facilidade. Aquilo que permita as pessoas fazerem tudo o que elas querem. Tudo que elas desejam fazer. Sabe, o texto que eu mais ouço, irmãos, quando eu estou conversando com as pessoas é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Irmãos, eu quero ler esse texto com vocês. Antes da gente voltar para Lucas, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios. Deixa eu achar ele aqui, que eu não estava... pensando propriamente nele, mas como eu sou muito questionado a respeito, eu ouço muito isso, irmãos. Vocês não imaginam como eu ouço isso aqui. De cada 10 que eu converso, 12 fala esse texto para mim. 6:12. É o 6:12 e depois a gente vai ver o 10:23. Tá? Eu vou ler na tradução judaica, na Bíblia judaica.
Porque ela é muito diferente. Ela foi traduzida do mais próximo do original do que qualquer outro texto que você possa ter. Então eu já te indico, o dia que você puder, compre. Deixa eu colocar aqui. A Bíblia completa na tradução judaica. Porque se você não tiver paciência de estudar hebraico e grego, já vai ajudar você. Por que eu pedi para você abrir na sua, mas eu vou ler nessa daqui para você entender a grande diferença. O 6:12 primeiro. Vocês dizem, desculpa, eu vou corrigir aqui. Vocês dizem, para mim tudo é permitido. Pode até ser, mas nem tudo é proveitoso. Para mim tudo é permitido. Talvez, mas no que tange a mim, não me deixarei dominar por nada. Na sua Bíblia com certeza está assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Qual que é a diferença? A diferença, irmãos, é que o apóstolo Paulo está falando que esse era um comentário que a igreja de Coríntios fazia. Porque em Cristo nós somos livres. Eu falei sobre escravidão, mas a gente é um escravo de Cristo, é um escravo livre. Então é uma igreja que costumava falar assim: não, eu sou livre, eu posso todas as coisas. Uma igreja que tinha uma mente grega muito forte, a prostituição era muito forte. Tinha os epicureus que, para eles, tudo que eles sentissem vontade de fazer, eles teriam liberdade de fazer. Tanto que quando o Império Romano domina o mundo antigo, se cria uma profissão que não existia na época, chamada pedagogo. Ele acompanhava a criança até uma fase adolescente que ela pudesse estar protegida, para que no caminho até a escola e em tudo que aquela criança fosse fazer sem a proteção dos pais, o pedagogo acompanhasse, para que ela não fosse abusada na rua. Porque dentro da cultura grega, isso era permitido. Então Roma vem e cria o pedagogo com o intuito de proteger as crianças, até a fase que ela tivesse condição de se defender sozinha. Então é numa cultura dessa que o apóstolo Paulo vem implantar uma igreja. E aí olha comigo no 10:23. Ele vai repetir a mesma coisa. Ele fala: tudo é permitido, é o que vocês dizem. Talvez, mas nem tudo é útil. Tudo é permitido? Pode ser, mas nem tudo edifica. E olha o versículo 22. Versículo 22 ele fala assim: ou vocês querem enciumar o Senhor? Não somos mais fortes que eles? Do que ele está falando? Você quer viver uma situação do jeito que você deseja? E é interessante que essa palavra ciúme aqui, ela aparece a primeira vez em Êxodo. E eu não tinha separado esse texto, mas eu vou. O livro do Êxodo, no hebraico, ele significa Shemot, que é nomes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar agora, irmãos, que eu não tinha preparado esse texto, e ele fala dos nomes de Deus. Ele é Shemot, ele é nomes, porque o livro do Êxodo é o livro que mais apresenta os nomes de Deus. Deixa eu ver se é o 19 aqui. Se eu não achar agora, eu prometo para vocês que eu coloco no grupo depois o versículo, porque aqui em Êxodo, se você tiver a King James, você vai ver escrito aqui, achei. 34:14. Êxodo 34:14. Eu não esqueci de Lucas, não. A gente já vai voltar em Lucas lá. Se você tiver a King James aí, vai ser muito bom que você leia ela. Senão você pode
Eu vou abrir aqui, a Su está abrindo outra versão ali, a gente vê se bate. Diz assim em Êxodo 34:14: porque não adorareis a outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é ciumento, é um Deus ciumento. O nome usado aqui é Elcaná. Elcana, sabe o marido de Ana? Elcana, né? O mais correto de pronúncia é Elcaná, que significa Deus ciumento. É um dos nomes de Deus, que quando ele compra um povo para ele, aquilo é propriedade particular. E esse é um nome que aparece no livro de Shemot, no livro do Êxodo, sobre quem é Deus. Então quando você ou eu, a gente decide viver assim, a revelia, como se não houvesse um Senhor na nossa vida, fazendo todas as vontades da nossa carne, depois de ter sido comprado, descido as águas do batismo. Eu estou falando com a gente aqui, com quem é crente. Isso entristece o coração de Deus. E como ele fala no 22 aqui, vocês estão querendo provocar ciúmes no Senhor? Então o texto, no original, é uma pergunta. Não é olha, se você quiser, você manda bala. É importante a gente entender isso, irmãos, em nome de Jesus. Tá? Que o que é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você pronunciar ele, pronuncie ele com um pouco mais de zelo e temor. Em nome de Jesus. E ele fala aqui, vamos lá em Lucas agora. Lucas 18:8. Que a gente vê ali em Timóteo, o próprio texto do versículo 10 de Mateus 24 falando sobre fé. E olha aqui Lucas 18:8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha só, irmãos. Judas, o livro de Judas lá, é o livro antes de Apocalipse. Ele começa o texto ali falando, é um capítulo só o livro de Judas. Ele fala, olha, eu tinha me preparado para escrever a vocês sobre a salvação que nos foi dada, que nos é comum. Mas eu fui conduzido, fui impelido a vos escrever para batalharem pela vossa fé, que um dia foi dada a todos os santos. Então, irmãos, se tem uma coisa que a gente tem que batalhar nesses dias, é pela nossa fé, que foi dada a todos os santos. Está em Judas, capítulo 1, é o único capítulo que tem versículo 3. E se tem que batalhar, é porque tem alguém querendo roubar. Tem alguém contra a gente querendo tirar a nossa fé. E são várias situações, é uma ofensa, é uma frustração, sabe? É um posicionamento que eu quero uma resposta de Deus e não acontece do jeito que eu quero. Nós estamos numa geração hoje, aqui não, né? É só no Japão que acontecia isso, lá em Cuba, na China. Aqui no Brasil não acontece isso, né? Na Coreia do Sul só, né? Só no Paraná, né? Aqui em Sorocaba principalmente não acontece isso. Mas a gente vive numa geração que conquistou muita coisa, irmãos. Conquistou muitos bens materiais. Isso é fruto de trabalho. Isso não é, Deus não condena isso, irmãos. Só que se você não conquistar aquilo que você quer, você não, né? Como eu falei, né? O japonês, né, irmãos? O chinês, né? Ele se frustra até mesmo com Deus. Se não acontecer como ele espera, como a expectativa do coração dele deseja, ele acaba frustrando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabe que Deus ele não está aqui para atender todas as nossas vontades. Mas eu creio que Deus ele está nas nossas vidas para suprir tudo aquilo que a gente precisar. Tudo aquilo que realmente for necessário para a nossa vida. Se for necessário para você ter um avião para pregar o evangelho, ele vai te dar. Se não, com um carro você vai fazer, irmãos. Mas um tênis novo também te ajuda a pregar o evangelho. Entendeu? Então tudo depende do coração de quem está em Deus.
A gente tem que perseverar pela nossa fé, batalhar por ela. Judas, depois você leia Judas ali, para você ver isso, porque essa é a expectativa do coração do Senhor. Ele estava vendo o futuro, as coisas acontecendo, e ele fala isso: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Isso é algo para a gente pensar, para a gente se preocupar também. E ele fala aqui, no versículo 2, lá de Timóteo, volta comigo em Timóteo lá, que a gente vai trabalhar esse texto. Porque Jesus dá um ensinamento, mas o apóstolo Paulo abre mais algumas coisas, né? Como às vezes a gente tem que ir para Isaías para entender melhor. Quando a gente for falar sobre sacerdócio, né? O sacerdócio tem princípios que a Bíblia fala, inclusive no Novo Testamento, mas a gente tem que ir no Velho para compreender a profundidade disso. E olha aqui no versículo 2, ele fala, 1 Timóteo capítulo 4, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Olha, irmãos, ensinamentos falsos, né? Homens que vão trazer esse tipo de ensinamentos falsos. Irmãos, são falsos mestres. É como eu li ali já em 2 Timóteo capítulo 4 também, né, que a gente acabou de dar uma olhada lá. Tem pessoas que vão procurar isso. Né, semana passada e a semana retrasada eu falei muito sobre engano, sobre falsa profecia, então eu não vou me deter tanto nisso hoje. Amém? E o segundo ponto que ele fala aqui, que é interessante, ele fala sobre a consciência cauterizada, ou a mente cauterizada. Irmãos, para a gente compreender isso, a gente tem que dar um pulinho aqui em Romanos. Volta comigo um pouco em Romanos. Capítulo 2. Do 12 ao 16. Vai anotando isso aí, irmão. Você esteja com o seu caderno. Hoje eu esqueci de mandar no grupo, né? Para as pessoas estarem com o caderno, mas você é uma bênção, né? Você já está aí preparado, né? Romanos, capítulo 2, do 12 ao 16. Diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, torna-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Olha aqui o que ele fala, irmãos. Ele fala sobre a lei. É muito interessante aquele falando sobre a lei, né? E é como se a gente saísse de Deus já formatadinho, nosso espírito já sai de Deus formatado, e o sistema operacional que roda em nós é a lei de Deus. Todo ser humano já sai com um padrão moral. É igual um computador, você compra, ele já tem ali um sistema operacional e ele vai responder esse sistema. Isso está gravado no nosso coração. Eu acho legal que, eu não sei se é o apóstolo Luiz Hermínio, é alguém que eu ouvi uma vez falando que ele dá um exemplo para explicar isso. Ele fala que antigamente tinha a plaquinha escrito não pise na grama. Agora foi tirado a plaquinha, colocou no nosso coração. Então quando a gente olha para a grama,
Mesmo que não esteja a plaquinha ali, eu sei, eu não posso pisar na grama. Né? Então é assim que é a lei de Deus. Ela está gravada no nosso coração. E é interessante que ele fala aqui aos Romanos que a nossa consciência nos defende e nos acusa. Agora, qual é o problema de uma mente cauterizada, como ele fala lá para Timóteo? É o mesmo Paulo falando. O que é ter a mente cauterizada? É quando uma pessoa ela decide viver na prática do pecado. É uma decisão dela, irmãos, não é demônio. Não é influência externa, é algo pessoal. Ela decide. E ela, nessa prática, nessa decisão de viver no pecado, chega uma hora que a consciência dela não acende mais nenhum alerta para ela. Não acusa ela do erro que ela está fazendo, do que ela está cometendo. E ela acha aquilo normal. Perdeu o padrão moral. Ela é como se ela estivesse com a mente, com a consciência anestesiada. É uma decisão, a pessoa decide viver uma prática no pecado. E quando ela faz isso, ela vai pro arrebento. É igual aquele ditado, né? Já que vai pro inferno, abraça o diabo, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque isso não pode acontecer com a gente. A igreja tem que se proteger. Irmãos, imagine que a Bíblia foi escrita para crente. Tá? A Bíblia não foi escrita para o ímpio. A pessoa se converte e aí ela vai entender as escrituras. Por isso que tem gente que quer ler a Bíblia e não entende, porque ainda não se converteu. Né? Tem gente na igreja assim, Juliano. Nessa. Tem muita gente assim, irmãos, que está na igreja, não se converteu e não entende a Bíblia. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque, irmãos, se todos nós temos o Espírito Santo, fechou, né? Fechou. Você tem a Bíblia, tem o Espírito Santo, ele vai nos conduzir a uma compreensão da Escritura. É lógico que tem pessoas que Deus levanta para compreender com mais profundidade, vão estudar, vão pesquisar, vão dedicar uma vida ao estudo, né? Dos 5 ministérios, um deles é mestre, que vai se dedicar, né? Mas todos nós temos que ter um nível de compreensão das Escrituras, né? Um alinhamento com a palavra de Deus. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não substituir uma vida em Deus com uma prática de pecado. Isso vai acontecer nos últimos dias. A pessoa... não é nem que ela não consegue vencer o pecado, ela já não quer mais. Isso não pode acontecer com a nossa vida. Em nome de Jesus, você entende isso, irmãos? Em nome de Jesus. Não pode. É isso aqui, ó. Por isso que em Romanos, olha só Romanos 2:12. Se você tiver ainda em Romanos aí. Não, é 12:2. Desculpa, irmãos. Romanos 12:2. O apóstolo Paulo fala assim: não vos conformeis. Esse texto é muito conhecido. Não vos conformeis com este mundo. A NVI fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se amoldar é como se tivesse um molde e a gente se permitir ser moldado por isso, por esse padrão. O Zelão trabalha com moldes, né? Ele produz, ele sabe disso. Você pega o molde e ali do molde sai aquilo que você projetou. O mundo tem um projeto, tem um padrão corrompido, distorcido, né? E a gente não pode permitir que esse molde do mundo modele, forme a nossa mente, né? Mas isso é uma decisão de quem, irmãos? É Jesus que vai decidir isso por mim? Não, sou eu. Amém? Por isso que ele fala: não vos conformeis, não se amoldem, né? Ele não fala assim: olha, o Espírito Santo não vai deixar você se amoldar. Jesus na cruz já garantiu que você não vai se conformar. Não, isso é uma coisa que eu tenho que fazer.
Amém, irmãos? Eu queria ver o rosto de todos vocês e tá pertinho agora. Né? Isso é sério, né? Porque se a gente não cuidar disso, a gente nunca vai experimentar qual é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor para as nossas vidas, para a nossa família. Amém? Aí já apareceu mais um rosto lindo aí. Amém? A gente tem que guardar isso no nosso coração. Então nós devemos perseverar em obedecer a Bíblia, que é a palavra de Deus. Perseverar em uma vida de santidade, mudança de caráter. Amém? O Evangelho vem para isso, irmãos. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que era tudo que não prestava, comece a prestar. Né? Mas persistir em um determinado pecado ou uma vida de pecado, isso inicia o processo na consciência que fatalmente vai levar a pessoa a ter uma consciência, uma mente cauterizada. A gente tem que perseverar pela fé. Quem perseverar até o fim será salvo. Agora eu não posso perseverar no pecado. Resistir ao Espírito de Deus. Eu tenho que ter cuidado com isso. Como assim resistir? Irmãos, porque é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu posso resistir a isso. Ó, abra comigo João 16. João 16, 8. Tá esse texto que eu acabei de falar. Volta só um pouquinho sua Bíblia, aí você já vai chegar. Jesus aqui está falando da vinda do Espírito Santo, do Consolador. Ele fala lá no 14, no 15 ele fala sobre chamado, né? Que não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi eu escolhi vocês para que vocês vão e dê fruto. O capítulo 15 fala disso, né? E o vosso fruto permaneça. Ele está falando de ministério aqui. Aí o capítulo 16 ele fala de novo, né? Sobre a vinda do Espírito Santo. E olha só, o versículo 8 ele fala, e quando ele vier, capítulo 16, versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então quando eu persevero, eu insisto numa vida de pecado, eu estou resistindo a esse convencimento que é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu tenho que ter cuidado com isso. Isso pode ser um sintoma de mente entrando num processo de cauterização. Aí, né, eu costumo dizer, já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Irmãos, e tem duas pessoas que levam a culpa e normalmente não se defendem. Um é Deus. Um é Deus. A pessoa faz tudo de errado, né? Comete cada alucinação e fala que foi em nome de Deus. Né? A própria igreja romana, na Inquisição, matava em nome de Deus. Né? Tem gente que profetiza em nome de Deus. Aí vai embora, né, irmãos? Aí vai embora. Né? Agora, outra pessoa também que recebe muita culpa e às vezes ele não teve parte com isso é o diabo. Mas já que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, sabe? Tem uma pregação que eu falo que lá em Jó, Deus libera o diabo para deitar e rolar. Em Jó ele fala, aí Deus fala pro diabo, fala assim, só não toque na vida de Jó. Aí ele vai, mata os animais, mata todos os filhos, as filhas de Jó. E aí ele entra na casa de Jó, ali para matar a mulher de Jó, aí ele escuta a mulher de Jó falando pro Jó, ele entra pela cozinha e os dois estão na sala discutindo ali, e aí ele escuta a mulher de Jó falando, você amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz. O diabo para, fala, o quê? Nem eu não tinha pensado num negócio desse, eu não vou matar essa mulher aí não. Então tem coisa que a gente faz que não precisa da ajuda do diabo não, irmão, sabe? Né? É lógico que eu estou parafraseando aqui, não tem essa colocação no texto, né? Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente vai colocando na conta do diabo, sabe?
A gente fala que a pessoa caiu em adultério porque o diabo levou ela. Ela matou porque o diabo levou ela. Jesus fala que assim, que do coração do homem nascem as mentiras, os adultérios, os homicídios, né? Jesus fala isso, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? O diabo pode até pôr gasolina, mas ele dá o fósforo, a caixinha de fósforo na nossa mão e riscar o fogo, compete a nós, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Ele pode até criar um clima de tensão na casa, mas a decisão de falar palavras ofensivas é minha. Você está entendendo, irmãos? A gente tem que ter cuidado com isso, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso mesmo, né? E aí depois falar que foi o diabo, né? Aí é fácil, né? Então a gente tem que ter cuidado para que a nossa mente não entre num processo de cauterização. Em nome de Jesus Cristo. Amém? O versículo 3, 4 e 5, a gente vai ler ele junto lá de 1 Timóteo 4 de novo. Eu nem sei em quanto tempo tá um estudo aqui. Mas a gente vai indo. Já tem 1 hora que a gente está aqui, né? 50 minutos que a gente está no estudo, mas vamos mais um pouco aqui. Versículo 3 ao 5 diz assim: e proíbem o casamento. 1 Timóteo capítulo 4, tá, irmãos? E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Por isso que a gente ora antes de comer, né, irmãos? Porque tudo é santificado. Ah, Juliana, eu posso pegar aquele frango na encruzilhada no domingo de manhã? Não, né, irmãos? Aí não, né? Como o próprio, né, primeiro concílio, a primeira reunião da liderança da igreja, que o frango já manifesta, né, irmãos? Às vezes manifesta de tudo, inclusive os gordos nessa hora, né? Fala, né, pra gente se manter distante, né, pra gente não comer nada sacrificado aos ídolos. Então, muito cuidado, né? A gente vê isso daí. Ai, meu Deus do céu. Mas olha aqui, irmãos, ele fala proibir, começa primeiro falando sobre proibir o casamento. Irmãos, as escolas agora, elas têm o dia da família. Alguém já ouviu falar disso, irmãos? Substituindo o dia dos pais, o dia das mães. Por que foi instituído o dia da família, irmãos? Por causa da inclusão de gênero. Sabe, não é apenas um negócio de racismo, é uma questão de inclusão. Né? Quando a escola fala de inclusão, antigamente falava de deficiência física, deficiente auditivo, né? Um surdo, um cadeirante. Hoje inclusão é aceitar um gay, né? E por causa disso não pode ser constrangido. Então, criou o dia da família, né? Para que não haja constrangimento. Até porque criando o dia da família vai ser liberado a adoção por gays, né, irmãos? Então se a criança tem 2 pais, homens, ou 2, aí eu já não sei, 2 pais mulheres, né? 2 mães, né? Uma ali é pai, né? E para não ficar constrangido, então é o dia da família, porque a família não pode ser mais o padrão que a Bíblia estabeleceu, um homem e uma mulher. Então as coisas já estão acontecendo, irmãos. Quando eu escuto o pessoal falando, ih, não está ainda no tempo do fim, Mateus 24 está longe, irmão, já está acontecendo. A gente está dentro do cenário, desde o momento em que o Cristo ressurreto, subiu aos céus, iniciou esse período, irmãos, de Mateus 24. Iniciou. Proibiu o casamento, irmãos. Olha, por isso que eu costumo dizer que a gente já sabe o que vai acontecer.
vai chegar um momento que o casamento hétero, homem com uma mulher, vai ser proibido. Eu acredito, irmãos, lendo esse texto, que um dia vai ser proibido o casamento da forma que nós conhecemos. E aí? Como que a igreja vai se comportar numa lei dessa? Como que nós vamos nos manifestar numa situação dessa? Quando as dores aumentarem, né? Quando estiver prestes a dar luz ao parto, né? Como que a igreja vai se manifestar? Eu acredito nisso, irmãos. Ele fala aqui também sobre o consumo de alimentos, né, que Deus criou. Isso aqui é muito provável, irmãos, que seja proibido o consumo de qualquer alimento derivado de animal. Meu ponto de vista aqui. Sabe, hoje já tem uma movimentação, vegetarianos, veganos, né, algumas movimentações aí falando que para a criação de gado precisa de muita terra, é muito caro, o desgaste que dá para o solo para criar um gado para o abate é muito caro, né? E está se tornando inviável, enfim. Eu acredito que todo derivado de animal, leite, queijo, sabe, presunto, tudo isso daí, num dado momento, pode ser proibido. Ainda com isso, irmão, se acontecer mesmo, né, um pensamento meu, mas se isso acontecer mesmo, isso a gente não morre de fome, né? Que o bacon aí falaram já, né? E o bacon, né? Santificado seja o nosso bacon, né? Né? Eu sei que né? Eu amo carne, amo churrasco, irmãos. Mas isso a gente sobrevive, né? O boi só come mato e não morre, né, irmãos? Então é possível, né? Ô, Jeová. Mas, irmãos, para mim, dentro desse texto, o pior é a parte do casamento, né? Eu ainda de alface e tomate sobrevivo, né? Mas, né? O casamento é proibido da forma que ele é, Mas, irmãos, são sinais que estão acontecendo, sabe? Aí eu vejo a turma falando que o leite faz mal, o leite mata, e é médico, e o cara fala e tal. Irmãos, Deus não proibiu Israel de tomar leite. Lá, não concordo com esta revelação. Não quero acreditar nela, né? Então leite é benção. É lógico que o leite de caixinha que a gente consome hoje, aquilo lá nem leite não é mais, né? Dura 12 meses, né? Não tem como, né? Mas, né, é bênção, né? É uma liberação. E eu brinco, né, que eu vou para uma terra que emana café com leite e mel, né? Né? O pessoal mais próximo de mim aí sabe que o consumo de leite aqui em casa ao Léo também, né? A gente é da mesma família, né, irmãos? É tudo bezerro criado no leite, né? A gente consome muito leite mesmo, né? Mas eu acredito, sabe, que isso vai ir piorando, irmãos, vai se agravando. Só que a gente tem que ter cuidado pra gente, sabe aquela historinha que contam que quando você coloca uma rã numa panela com água fria e põe no fogo, a água vai esquentando, e quando a rã percebe que aquilo ali vai matar ela já não tem força para pular e já era, né? Então a gente tem que ter cuidado para a gente não estar dentro da água e a coisa esquentando e a gente não perceber a movimentação. Sabe, a palavra de Deus, ela nos previne de tudo isso. É a palavra de Deus que faz a gente olhar para o futuro, né? Se quer saber o que vai acontecer, a Bíblia diz, né? Que nem eu sempre falo, né? Não tem como. Nós não podemos ser pegos de surpresa, irmãos. Esse grupo que está aqui nesse estudo, se for pego de surpresa, sabe, é porque dormiu mesmo no ponto de ônibus, né? Bem na hora que o anjo estava passando ali para pegar, dormiu ali, né? Então a gente tem que estar atento, porque a palavra de Deus nos previne, ela fala o que vai acontecer amanhã, né? Eu não preciso de uma cartomante para saber o futuro, eu leio a Bíblia já fala como que vai ser o futuro. Amém?
Então, proibir o consumo de alimento. Né? A parte B do... Vamos lá em Mateus 24 de novo, irmãos. Ele fala aqui, né, na parte B, muitos odiarão, trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, quando fala aqui da traição no texto, irmãos, trair, imagine que uma pessoa que mora lá na Ucrânia, que eu nunca vi, ela não pode me trair, irmãos. Porque a traição está ligada a alguém próximo. Vocês concordam comigo? Né? Uma pessoa, vocês, todos nós que estamos aqui, né, a grande maioria de nós somos casados. Irmãos, só pode trair no casamento quem está ligado no mesmo casamento, cônjuge, né, do mesmo casamento, né? Eu só posso trair se eu trair a Susan, né? Ninguém pode falar assim, nossa, o Juliano, né, no casamento e no quesito casamento, o Juliano me traiu. Não, né, irmãos? É alguém próximo. Agora, se eu cair em adultério, eu estou traindo a Susan, né? Ou vice-versa. Né? Traição está ligada a alguém próximo. Né? Aqui ele está... Esse versículo 10 aqui, ele é muito completo nisso. Né? Então a gente tem que entender isso, né? Como serão os últimos dias. Né? Por isso, irmãos, trabalhe para ganhar sua família o máximo que você puder. Trabalhe, tá? Porque muitos da casa, né? A Bíblia mesmo fala, né? Um entregará o outro, né, irmãos? Pai entregará o filho, filho entregará o pai, já está falado já, irmãos. Então, né? Presta atenção, ganha a família para Jesus aí, para não ter problema, né? Quando ele fala aqui de odiar, pensa num povo que odeia os cristãos e odeia Israel. Esse é o povo muçulmano. Só que, irmãos, isso tem crescido muito fora desse grupo. Muito mesmo. Sabe, todo aquele... Porque o cristianismo, ele tem um padrão a respeito do sexo. Ele tem um padrão sobre casamento. Ele tem um padrão moral sobre como você vai se comportar em sociedade. E quando a gente vê um comportamento fora disso, a gente denuncia. A igreja denuncia, fala, isso está errado. Então hoje se levantou um movimento no mundo que é contra tudo isso. Quando a gente fala que o homossexualismo é pecado, não é, isso é comportamental, isso é desejo da pessoa, isso nasce com ela. Mas a Bíblia fala que é pecado. Então a gente aponta segundo o que as escrituras dizem. Quando a gente fala que mentir é pecado, a gente aponta segundo as escrituras. E aí vai embora. Então, com esse padrão moral que a igreja tem, que sempre foi respeitada no mundo, né? A constituição dos principais países do mundo foi estabelecida dentro da palavra de Deus. Na Europa, nos Estados Unidos, né? Inglaterra, na França, né? Foi baseada nos 10 mandamentos. A constituição dos principais países do mundo. No Canadá e na Austrália, o próprio povo brasileiro, né? Só que o padrão moral que a Bíblia estabelece começou a ter uma exigência que a sociedade não aprovava mais. Então a gente pega o muçulmano, lógico, ele quer matar mesmo. Eu lembro que uma vez eu estava no Japão evangelizando 2 paquistaneses e um iraniano, que lá tem povo de tudo quanto é lugar. Um rapaz da igreja que a gente pastoreava teve um problema com esses caras, que eles deram uma ameaçada nele, e um dia eu estava com eles, conversando, e comecei a evangelizar eles, falar de Jesus, do poder da cruz, porque o muçulmano, irmãos, ele acredita nos 5 primeiros livros da Bíblia.
Ele acredita naquilo ali. Só que ele não acredita no Messias. Ele acha um absurdo Deus ter um filho, né? O Alá, né? Para eles. Né? Eles acham isso um absurdo. Eles falam que isso dentro do cristianismo é tornar imoral a existência de Deus, tornar Deus carnal. Deus jamais teria um filho. Né? Então, algumas coisas dentro do evangelho que a gente acredita e sabe que é verdade, eles abominam. E eu ali evangelizando eles, e aí o iraniano falou assim pra mim, ele falou, se você estivesse no meu país, eu ia matar você. Eu ouvi isso, irmãos. Então a gente não tem ideia de quanto esse povo odeia os cristãos, odeia Israel. Só que hoje, irmãos, dependendo de um movimento que tem na rua aí, e se a igreja sair no movimento por um padrão moral bíblico, você vai ver o ódio que as pessoas têm do evangelho. Se você pensar em alguns atores famosos aí, você vai ver jornalistas, irmãos, já existe isso, isso já está acontecendo, só que vai aumentar nos últimos dias. Isso vai aumentar e muito. O versículo 11. E o número de falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Né? Outros textos falam, aumentarão os falsos profetas, que enganarão a muitos. Como eu vou repetir aqui, como semana passada e semana retrasada eu falei muito sobre isso, então eu não vou me deter mais aqui. Tá? Qualquer dúvida, depois você assiste de novo. E eu vou gravar assim com uma qualidade melhor também aquelas outras partes do estudo e vou colocar no nosso canal ali no YouTube também, para ficar bem legalzinho, tá bom? Então vamos para o versículo 12 aqui. O versículo 12 e 13 eles estão ligados. Diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Na sua Bíblia pode estar assim, versículo 12 e 13, separado por um ponto final. Mas é importante a gente entender aqui que quando ele fala no 13, mas aquele que perseverar até o fim, a gente tem que andar no texto. Ele está falando que o amor vai esfriar, então eu tenho que perseverar o quê? Em me manter no amor. Irmãos, é o amor de muitos que vai esfriar, mas não de todos. Sabe, eu já vi gente falando assim, nos últimos dias o amor de todos esfriará. Não coloca na Bíblia aquilo que não dá. Muitos vão esfriar, mas nem todos. Amém, irmãos? Faz um joinha aí. Né? Nós não somos desses. Amém? Que vamos permitir que o amor esfrie nas nossas vidas. Né? Esse aumento da maldade, a gente tem que estar atento, irmãos, pelo seguinte. É tanta violência, sabe? É tanta maldade mesmo, tanta coisa absurda acontecendo no mundo, que quando a gente pensa assim, nada mais me surpreende, aí você liga a televisão e você fica surpreso com o noticiário, com mais uma violência que aconteceu. Né? Sabe, dentro dos lares, né? Isso tem aumentado muito nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos. Isso tem tomado uma proporção assim absurda, né? A violência física, os abusos que têm acontecido, né? E não só isso, irmãos. Sabe uma coisa que eu vi há alguns anos atrás? Eu estava no Japão ainda e eu estava dando esse mesmo estudo. E nesse texto aqui eu usei um exemplo que eu tinha acabado de ver. E aí eu decidi que quando eu visse algum vídeo assim, querendo ter uma conotação violência, eu não ia assistir mais. Uma mulher no carro, ela foi assaltada no trânsito. Eu não sei qual país, mas provavelmente algum país de fala inglesa. Eu não sei se era nos Estados Unidos, em algum país da Europa, não sei. E ela foi baleada. E as pessoas que assaltaram ela ali atiraram nela e atingiram também o filho dela que estava atrás na cadeirinha.
Uma criança de uns 2 anos, 3 anos, irmãos. E aí as pessoas pararam o carro e começaram a filmar. Irmão, sabe o que mais me doeu? Que ela começou a pedir para as pessoas ligarem chamando socorro e ninguém ligava. As pessoas só filmavam o que tinha acontecido com ela. E aí eu vi aquela cena e o filho da mulher morreu enquanto eles filmavam. E aí a mulher não resistiu também e morreu. Irmãos, o amor esfriou tanto que as pessoas, por causa de um vídeo que vai explodir no YouTube, preferem ver alguém morrer do que socorrer a pessoa. Por isso que hoje o celular ele é tudo menos um telefone. Ele é muita coisa. Mas o telefone que ele sempre deveria ser, em muitas situações ele deixou de ser. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não ver situações assim de maldade e a gente começar a achar que isso é normal. Sabe? Ah, isso é normal, o mundo tá assim. Sabe? Isso começa a mostrar que o amor em nós está esfriando. Sabe? Quando a gente não se comove mais com o mal que atinge as pessoas, isso pode indicar um sinal ruim dentro de nós. Sabe, o contrário do amor não é o ódio, irmãos. Apesar da língua portuguesa, a gramática ensinar, né, que o contrário do amor é o ódio, mas dentro do evangelho eu entendo que o contrário do amor é a indiferença. Sabe, quando a gente vê pessoas sofrendo e a gente fica indiferente com tudo isso, isso pode mostrar que não existe amor dentro de nós. Nós temos que ter muito cuidado com isso, não é verdade, amor? Nós temos que ter muito cuidado com isso, para que esse amor não se esfrie. Então a gente tem que perseverar no amor. Abra comigo em 1 João. O meu relógio aqui, ele parou que o estudo está com 20 minutos e 23 segundos. Então enquanto ele não der 1 hora, eu não paro. Ele parou aqui, já tem uns 40 minutos que ele está mostrando 20 e 23. Mas é a hora da noite, né? Tem um reloginho mostrando aqui, eu achei que era o cronômetro, eu vi que tá muito devagar. Ele mudou do 23 pro 22. Olha só aqui em 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 11. Primeira carta de João, capítulo 4, do 7 ao 11 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o 8, irmãos, que poderoso. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus tem amor? Deus não tem amor, Deus é amor. É a essência de Deus, é quem Deus é. Amém? Deus não tem amor para dar, Deus é amor e Ele se dá em amor. Foi isso que Ele fez na cruz, Ele se deu em amor. Amém, irmãos? Então quem não ama não conhece o Deus que é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não tem que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Isso é o que nós devemos ser, irmãos. Se Deus é amor, Ele habita em nós, nos comprou, e nós estamos sendo transformados pela presença de Deus, para voltarmos a ser verdadeiramente a sua imagem e semelhança. Então nós devemos ser em essência o que Deus é. Nós devemos ser pessoas que são amor. Isso a gente deve ser. Tem pessoa que eu falo, aquela pessoa é um coração com perna. Sabe, você não conhece pessoa que ama
sabe? Que ama mesmo, né? Então tem pessoas que manifestam isso de Deus, irmão. Você pode falar assim, Juliano, mas tem gente que nem é crente e é assim. Para você ver, irmãos. Que não é porque vai numa igreja evangélica que o cara manifesta isso, não. Né? Isso tem muito a ver com caráter, com uma educação familiar e com uma disposição de coração, né? Isso tem muito a ver com... muito além de uma igreja, né? De uma religião. Glória a Deus por isso. Né? Sabe? E o texto fala, quem perseverar até o fim será salvo. Tem pessoa que fala que essa salvação, irmãos, ela está ligada à preservação física, a uma proteção de morte. Mas assim, a palavra usada aqui é sozo. Quem crer e for batizado será salvo. A palavra utilizada é sozo. Sozo no grego é salvação. Salvar, salvação, curar, libertar. É a palavra que, se a gente fosse traduzir o nome Jesus no grego, seria salvação. Seria sozo. Mas o nome de Jesus foi transliterado para o grego. Por isso que ficou Jesus e depois veio do latim para nós Jesus, né? Jesus, né? No grego, depois veio Jesus. Mas o significado da palavra salvação é sozo no grego. Esse termo que é usado. Né? Então a gente tem que entender isso. Que se eu perseverar em amor, porque então eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo? De forma alguma. Na cruz Jesus nos salvou. Isso é fato, irmãos. A obra da cruz nos salva. Isso é fato. Agora, irmãos, o que a gente tem que entender? O ladrão da cruz, lá em Lucas 24, 43, não vamos ler, mas o ladrão da cruz, ele não teve tempo de batizar nas águas. Mas a Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quem crê batiza. O apóstolo Pedro, capítulo 3, ele fala lá, o batismo que vos salva. Né? A gente acho que já leu esse texto num dos dias do estudo aqui. Né? O batismo que nos salva. Então o batismo ele remete à salvação, porque Romanos 6, o apóstolo Paulo ensina que a gente se identifica com a morte de Cristo, né? A gente deita, né? O batismo aquele por submersão. A gente deita na água como se estivesse sendo enterrado. Romanos 6 fala isso. E quando a gente é tirado das águas, aquilo representa a ressurreição que nós recebemos em Cristo. Então o batismo salva porque a Bíblia diz isso. Como a gente já estudou esse assunto, né, uma das outras partes do estudo, eu não vou mexer com tudo isso. Juliano, eu conheço pessoa que só vai batizar se ela sentir. Está errada. Porque o batismo está ligado a crer, a fé. E a fé não sente nada. A fé é a certeza. A fé é convicção. Eu entendi o evangelho, eu batizo. Não tem essa de sentir. Se você estiver num ambiente climatizado com ar-condicionado ligado, você sente arrepio. Você está entendendo, irmãos, o que eu quero dizer? Né? Sensação física. Lógico, é a presença de Deus. Né? A gente sente, se arrepia, né? A gente chora. Não estou indo contra essas sensações que... Mas, irmãos, não é sentimento, é fé. Fé não é sentimento. Fé é certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Hebreus 11:1 fala isso. A fé não é o sentimento, a fé é a certeza. A fé não sente, a fé sabe, ela tem convicção. Amém, irmãos? Faz um joia aí se você está entendendo, em nome de Jesus. Amém? Então quem crê batiza. A pessoa não batizou porque ela não tem convicção da fé dela. Não crê com profundidade. Tá? Então aqui o ladrão da cruz é uma exceção à regra. Não tinha tempo dele ser discipulado, dele ser ensinado, do caráter dele ser tratado. A regra é... A Camila deu o joinha aqui com a mãozinha. A
a regra é a gente batizar nas águas. Isso expressa a nossa fé para o mundo, né? A gente passar por um discipulado, aprender a palavra de Deus. Os discípulos eram discipulados, ensinados. Isso que a gente está fazendo é um estudo bíblico, que faz parte de um processo de discipulado, enfim, né? Que é mais profundo daquilo que eu faço com as pessoas que vêm em casa, tem um tempo com a gente, né? E ali a gente fala de tantas coisas, mas a gente trata do caráter também, né? Isso faz parte do discipulado. Então, a salvação está ligada a isso, ó. Você se abrir para que a palavra de Deus trate com o seu caráter, trate com o seu emocional, trate com o seu espiritual. Quando o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios lá, que a gente tem que se purificar na carne e no espírito, o nosso espírito tem que ser purificado também, irmãos. Né? Esse negócio que o espírito já está salvo e acabou, eu já entrei nesse assunto outro dia explicando, né? Porque lá em 1 Pedro capítulo 3, Jesus desce e prega aos espíritos em prisões que foram desobedientes desde o tempo de Noé. Não está falando de demônio, está falando de pessoas, os espíritos humanos que estavam no Hades, né? No Sheol, no inferno. Amém, irmãos? Essa pessoa, a salvação, ela está ligada a uma confissão verdadeira e genuína. Eu persevero em amor, esse amor começa a transformar a minha vida, começa a mudar o meu caráter, começa a me conduzir para o que a palavra de Deus diz que é, porque a palavra de Deus é, irmãos, não tem dúvida, não é eu acho, sabe? O evangelho de Cristo não é acho, é a certeza, é a exatidão. E é sobre isso que eu tenho que me render. Amém? E esse é um processo para a vida, né? Por isso que a gente não aceita Jesus, não recebe a Cristo num culto e morre. Né? Não seria fácil, irmãos? Quem aqui quer receber a Cristo nessa noite? A pessoa levanta a mão, vem na frente, ora. A confissão de Romanos 10, do 8 em diante, lá que diz isso, né? Aquele que confessar com seus lábios e crer com seu coração será salvo, né? Romanos fala isso, que você tem que confessar com os seus lábios, você tem que crer com o coração. Só que aí você vai passar por um processo de purificação, decantação, para se transformar novamente na imagem e semelhança de Deus, aquilo que foi projetado lá em Gênesis 1. Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. É isso que Deus está formando em nós dia a dia. Amém? E Gálatas 5, para a gente ver aqui. Tô quase terminando, hein, irmão? Você vai jantar já. Você já vai. Quem não jantou ainda vai jantar já. Eu também vou jantar daqui a pouco. Gálatas 5, 22 ao 26. O fruto do Espírito é o fruto, tá, irmãos? Não são os frutos, tá? Então é um fruto, é uma ação do Espírito que manifesta tudo isso. Gálatas 5, 22 ao 26 diz assim, mas o fruto do Espírito é... Irmãos, digite aí, se você puder colocar essa palavra no grupo, se você puder mandar, qual é a primeira palavra que está aí? Qual é a primeira palavra que aparece? O fruto do Espírito é. Se você quiser soltar o seu áudio aí e falar também, por favor, manifeste aí. É importante você entender o que eu vou falar. Amor. O fruto do Espírito é amor. Irmãos, porque quem ama vai ser alegre. O amor gera alegria. O amor traz a paz, o amor traz a paciência, o amor traz a bondade, a benignidade, torna a pessoa fiel. O amor torna a pessoa mansa. O amor gera domínio próprio. É o amor. O fruto do Espírito é o amor. É o amor. É o amor. Amém? O fruto do Espírito é o amor. E o amor manifesta a alegria, a paz. O amor, ele manifesta a paciência, a bondade. Por que a Bíblia, a maioria das traduções, a NVI,
Ela fala assim, olha lá, o Natan colocou o coraçãozinho, né? A NVI fala amabilidade e bondade, né? Irmãos, ou bondade e benignidade. Bondade é a ação de quem é bom. Bondade, a benignidade é o que eu sou por dentro. A bondade é o que eu faço fora. É o que o Juliano faz com a bondade que tem dentro dele. Agora, pode uma pessoa ser boa, fazer bondade, praticar bondade, sem ser benigna? Pode, irmãos. Depende do interesse da pessoa. Uma pessoa pode praticar bondade se ela tiver interesse. O amor pode ser fingido. O apóstolo Paulo fala que o vosso amor não seja fingido. Então pode ter um amor falso segundo as intenções, com o segundo interesse. É importante a gente entender isso. O fruto do Espírito é amor. Aí ele continua falando, né? Contra essas coisas não há lei. Contra o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, por que não há lei? Porque se o fruto do Espírito, que é amor, manifestar tudo isso na minha vida, eu não vou invejar o mal. Não vou desejar o mal para ninguém. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, o último texto que eu quero ler para você antes da gente entrar no versículo 14, porque o versículo 14 vai ser bem breve. Eu quero que você abra comigo, volte comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. Depois a gente vai ler o versículo 14 de Mateus 24 e a gente já está encerrando quase. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7, diz assim. Primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7, diz assim. O que é o amor? O apóstolo Paulo ensinando. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha ou não é orgulhoso, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha o que o amor é. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é o amor. Isso é o que tem que manifestar nas nossas vidas. Você anotou esse texto, que você medite nesse texto durante essa semana. Em nome de Jesus, isso é o amor. Amém? Vamos lá em Mateus 24 para a gente encerrar. Versículo 14, Mateus 24, versículo 14. Diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações como testemunha, né? A todas as nações, então virá o fim. Irmãos, eu já fiz missões fora do Brasil, missões, né? A gente fala transcultural, fora da nossa cultura. Já tive fora pregando o evangelho. E, irmãos, eu sempre via esse texto e falava, puxa, ainda está longe. Esse é um versículo que está longe de se cumprir. Eu comentei sobre ele aqui um tempo atrás, no estudo, e agora o texto voltou, a gente tem que trabalhar ele novamente. No Descende que teve esse ano aqui no Brasil, né, em alguns estádios de futebol, teve no Morumbi, no Allianz Parque, e, se não me engano, no Mané Garrincha, em Brasília. Ele teve o ano passado, em 2018, nos Estados Unidos, em alguns estádios de futebol lá, e aconteceu no Brasil. E no Descende Brasil, o fundador da Jocum,
o Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, ele e a esposa dele fundaram, né, a Jocum, e ele falou algo ali que eu fiquei impactado, irmãos. Ele falou que a Jocum, né, usando a base dela de Belo Horizonte, ali eles têm um estúdio, eles estão gravando ali a Bíblia em áudio, e eles têm também o trabalho dela escrita, e até o final de 2023, irmãos, nós estamos em 2020, até o final não, até o começo de 2023, os primeiros meses de 2023, ele fala ainda ali, fevereiro, março, se não me engano, eu assisti uma vez, eu não lembro direito, mas depois você assiste lá, o Descend, você vai ver o Loren Cunningham falando sobre isso. Ele fala que até 2023, o início do ano de 2023, todos os povos da terra, todas as tribos, em todas as línguas, vai ter a Bíblia, o Novo Testamento traduzido e porções do Velho Testamento para a pessoa poder ser discipulada, para ela entender o Evangelho do Reino, ela entender o Evangelho de Cristo. Irmãos, tá aqui já. Eu lembro que há 10, 15 anos atrás, quando eu e a Susan, a gente começou a se envolver com missões mesmo, se preparar, e depois a gente saiu para o campo missionário, irmãos, tinha em torno de 3.000 povos não alcançados sem nenhuma porção da Bíblia. Irmãos, isso é estatística de 15 anos atrás. 15 anos depois, praticamente, né, já vai zerar esse número. Até 2023, todos os povos, todas as tribos, todas as nações terão a porção do todo o Novo Testamento e porções do Velho Testamento para estudarem a palavra de Deus. Então nós precisamos ver que as coisas estão acontecendo. E Jesus, ele termina o versículo 14 de Mateus 24, ele fala: então virá o fim, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações e por testemunho a todos os povos, então virá o fim, irmãos. De 2023 para frente, fique atento. Porque você talvez não se envolva com missões que nem eu já me envolvi, né? A gente teve contato com muita gente boa, né? Da área de missões, com sul-coreanos, com americanos, irmãos, com pessoas assim que dedicaram a vida para missões. Então tem muita gente trabalhando para isso acontecer, né? Tem muita gente se envolvendo, dando a vida para que esse versículo 14 se cumpra. E nós estamos prestes a ver isso se cumprir, irmãos. Essa profecia se cumprir. Sabe, porque muitas profecias as pessoas têm que se envolver para que ela aconteça, né? Muitas vezes a gente vai ver Jesus ali em Mateus, em Marcos, Lucas, ele ia para tal lugar para que se cumprisse as escrituras. A gente vê isso constantemente ali, né? Os primeiros versículos ali de Mateus e Lucas. Né? Jesus foi para tal lugar para que se cumprisse as escrituras. Então muita profecia tem que ter uma movimentação de pessoas. Jesus fez isso e a igreja tem parte de movimentação para que algumas profecias se cumpram. Israel tem que se movimentar em algumas situações para que as profecias se cumpram. E esse texto ele está prestes a se cumprir, irmãos. Então virá o fim. Você entende, irmãos? Em que ambiente nós estamos? Né? Não é a pandemia que está dando start disso, é a pregação do evangelho do reino. É a proclamação do evangelho do reino. Não é a maldição que starta a vinda de Jesus. Não é o diabo. É a proclamação do evangelho do reino a todos os povos, a todas as nações. Amém, irmãos? Bem, hoje, agora já é 8h45, a gente está aqui. Hoje eu dei uma estendidinha aí, vocês me perdoem. Né? Sei que vocês estão aí cozinhando de fome. Mas eu precisava terminar o versículo 14 hoje, para a semana que vem eu ter a outra parte, né?
de Mateus 24. Olha, Mateus 24 dando 3, 4 aulas, né? Ele é a base de tudo aí, mas depois que a gente sair dele, a gente voltar mais para Apocalipse ali, ver as taças, o juízo de Deus, é mais rápido, viu, irmãos? Ali é mais rápido, porque muita coisa é figurada, então, né? O grosso é dedução, né? É o achismo, né? O que a Bíblia explica, a gente vai entender na Bíblia, o que não dá para entender, a gente vai ter que esperar acontecer, né? E lógico, Deus vai revelando aí, né? Vai nos ensinando mais e mais, né? Eu nesse estudo eu tenho mais entendimento do que eu tinha há 4 anos atrás. O próximo eu vou ter mais, em nome de Jesus, todos nós, né? Mas esse Mateus 24 é a base de tudo. Só ele daria um estudo de escatologia. Você percebe isso, né? Ele caminha muito na palavra de Deus. Mas a gente vai lá em Apocalipse, que eu sei que você quer ver, né? O sangue caindo, a turma morrendo, eu sei, né? A gente gosta de ver sangue, né? Não, aqui é tudo crente, né? Aqui é tudo crente, né? Não, né? Amém, irmãos? Então aqui a gente vai encerrar o estudo de hoje. Vamos abrir para as perguntas aí, tá bom? E, enfim, solta o áudio aí pra gente conversar um pouco.